pessoal, hoje estamos recebendo aqui Moacir Araújo, aqui no Portal Saneamento Básico. É um prazer recebê-lo, ele é uma pessoa muito tradicional agora já no nosso setor. Moacir, obrigado por ter vindo. Fala um pouco da Bioproj, fala um pouco dessa companhia que já tem algum tempo, o que vocês fazem, como é que ela surgiu, enfim, fala um pouquinho da companhia. Legal. Bom, eu que agradeço, Pacheco, pela oportunidade. Bom, falar da Bioproj é talvez trazer à memória algum sonho lá de trás, desde a minha vida acadêmica, né? Porque a Bioproj ela surgiu a partir de um projeto de construir um reator diferenciado aqui no mercado. E a gente surgiu desde 2000, a gente está no mercado desde 2008, né, trazendo soluções para o setor de saneamento, principalmente para a área de tratamento de águas residuárias, né? E ela surgiu inicialmente para fabricar o Biobob, né, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele, que é uma mídia, né, um meio suporte, né, diferenciado que a gente utiliza aí para fazer a imobilização de biomassa dentro dos nossos reatores de tratamento biológicos, né, de água residuária e de esgoto sanitário. Então, e a gente está aí no mercado, justamente começamos então com o Biobob, fazendo projetos, né, muitas consultorias ao longo desse tempo, e hoje a gente está no mercado aí como um grande player para fazer a montagem completa das estações de tratamento de esgoto hoje. Isso é importante. Vocês estão localizados aqui no interior de São Paulo, São Carlos, né? Isso, exatamente. E vocês têm agora fábrica. Isso, a gente tem uma fábrica própria que a gente produz o Biobob internamente. Então, o Biobob, todas as fases de produção, desde a injeção do material plástico, né, do PP, quanto da espumação, né, de todo o material de PU, laminação e montagem do Biobob, a gente faz tudo internamente na nossa fábrica em São Carlos. E você está fazendo o pacote um pouco mais amplo. Eu quero depois conversar um pouquinho mais sobre o produto principal deles, mas vocês não estão fazendo só isso, vocês estão fazendo um trabalho engenheirado, é isso? Exatamente. A gente, hoje os nossos clientes eles nos contratam para fornecer a solução completa da estação. Ou seja, nós temos desde a elevatória final de esgoto bruto, né, até o emissário de lançamento no corpo receptor. Então toda a estação de tratamento de esgoto nós fornecemos, né, como um turnkey mesmo, uma chave na mão para o cliente. E você tem algumas referências que você poderia citar para a gente, algumas coisas que já estão em operação? Sim, a gente tem várias plantas em operação hoje, né? O Grupo Águas do Brasil é um grande cliente, foi o precursor de toda essa tecnologia, então a gente tem até um sentimento de gratidão por eles, né, por ser o pioneiro, né, e tem muitas plantas em operação com eles. Mas recentemente temos o grupo GS Nima também com uma planta em operação na cidade de Paraibuna. E recentemente também nós fechamos um contrato com a Iguá, em parceria com a Tigre Águas Efluentes, né, para o fornecimento da estação ETR Ribeirão do Lipa. É uma estação de 260 litros por segundo, né? É um turnkey completo dessa estação em Cuiabá, né? Então a gente está numa fase de execução da obra, né? E a primeira fase de implementação, que representa o tratamento de 130 litros por segundo, vai acontecer agora em outubro, dia 15 de outubro está marcado aí a partida dessa planta. Você citou alguns casos de esgoto doméstico. Vocês podem trabalhar com efluentes industriais também? Sim. Inicialmente o Biobob ele foi, inclusive a primeira planta que a gente implementou foi a aplicação em efluentes industriais, né? Na época foi a Ginomoto, com 2 plantas nossas, né? Mas mais recentemente nós temos uma planta na usina Santa Lúcia, em Araras, onde nós fazemos o tratamento e até o ponto de reuso dessa água na própria fermentação da usina. Né? Então hoje a gente também tem esse lado também de tratamento de efluentes industriais. Me fala um pouquinho mais desse produto, que foi o carro-chefe de vocês, né? Sim. O pessoal que olha esse produto, vê essa espuminha por dentro, fica um pouco receoso, né? Vai ter um entupimento, como é que acontece? Sobrecarrega, não sobrecarrega?
Me fala quais são, na tua visão, os diferenciais competitivos, as vantagens de ter esse formato e essas características. Bom, legal. Eu acho que vou até pegar aqui para ajudar a explicar. O Biobob nada mais é do que um meio suporte para a imobilização da biomassa, ou seja, né, uma casinha para as bactérias. Né? O que a gente vê no mercado de outras mídias, vamos falar assim, a gente vê muito falar de MBBR, né? Onde você tem a mídia plástica, onde o crescimento aderido acontece na superfície dessa mídia. Ou ela está protegida dentro de espaços abertos dentro dessa mídia e ela cresce na superfície. A diferença do Biobob é que essa biomassa cresce aderida ao material que tem aqui dentro, que é uma espuma de poliuretano engenheirada. Né? Então, toda a biomassa cresce aqui dentro e a gente não tem esse crescimento na superfície. Então, o que faz com que... O que isso traz de benefício? Além de uma área superficial muito grande aqui dentro, então a gente consegue colocar uma quantidade de biomassa muito grande dentro de um volume de reator, isso faz com que a gente ganhe eficiência no tratamento, mas também faz com que eu não tenha o crescimento aderido suficiente para fechar o meu leito reacional, por exemplo. Certo. Então, naturalmente, se eu colocasse uma mídia plástica e começasse a alimentá-la com esgoto, essa biomassa ia crescer de tal forma que os interstícios entre esse material suporte ia ser fechado e a gente teria que fazer retrolavagens para eu lavar esse material a mais que ia crescer nesse interstício. Com o Biobob, tem esse diferencial. Como a biomassa cresce aqui dentro, nos interstícios entre esses materiais, você não tem esse crescimento. Então a gente consegue utilizar o Biobob não apenas como um material para MBBR, mas sim também para reatores de leito fixo. Esse é o nosso grande diferencial. Então eu consigo colocar o Biobob em reatores, por exemplo, de biomassa fixa, anaeróbio ou aeróbio, no mesmo reator. Nós batizamos esse reator como BRC, Bioreator Combinado, onde nós temos uma torre vertical, sim, onde embaixo eu tenho um reator de leito fixo, anaeróbio, e em cima eu tenho uma zona aeróbia no centro do reator, de aeração no centro do reator, e uma zona aeróbia em cima, né, com Biobob aeróbio. Então a gente consegue fazer essa junção. E qual que é a grande vantagem para o cliente? Uma planta extremamente compacta, né, e eficiente ao mesmo tempo. Né? Então a gente tem um footprint muito reduzido, né, trazendo sem abrir mão da qualidade do tratamento. Né? Nessa porção anaeróbica, você tem produção de biogás? Como é que você trabalha com isso? Sim. Aí a gente tem duas vertentes. Né? Quando nós queremos aproveitar o biogás, então nessa etapa anaeróbia, nós temos separadores, nesse caso são bifásicos, porque a biomassa está aderida ao material, então a gente tem que separar o biogás do líquido que está ali. Então tem separadores bifásicos, onde coletamos esse biogás e fazemos o aproveitamento dele, ou quando não há a necessidade ou a vontade, a intenção, né, de fazer a adesão a captura desse biogás, nós esse biogás gerado na zona anaeróbia, ele permeia para a zona aeróbia, né, onde grande parte é oxidado. Então você tem plantas que você passa por perto e fala, pô, mas aqui tem um reator anaeróbio, aqui fala, tem. Não tem cheiro, zero cheiro. Por quê? Porque você, o H2S gerado na zona anaeróbia e alguns ácidos orgânicos também que causam mau cheiro, eles são oxidados nessa etapa aeróbia. E aí, o que a gente consegue? A gente consegue aproveitar o máximo do anaeróbio, que é justamente essa questão da baixa geração de lodo, baixo consumo energético, sem que tenha aquele grande problema dele, que é justamente o cheiro, o mau cheiro. Então a gente consegue ter essa planta verticalizada, trazendo esse benefício para o nosso cliente. Então as plantas que a gente tem hoje de BRC são envolvidas por condomínios, escolas. A primeira planta, inclusive, que a gente tem, que é Maria Paula, em Niterói, ela ao lado... Ela tem um condomínio de alto padrão, né? Que você olha assim, a casa parece que ela tem
uma piscina assim que quase que invade a estação. Do outro lado, você tem uma escola, né? E à frente um bairro residencial. E nunca tivemos nenhum reclamação de cheiro ou mesmo até de barulho dessa estação. Então, isso é um orgulho para a gente, sabe? Ver um sistema assim que pode, inclusive, trazer benefício no sentido de tornar viável ou tornar muito acessível a descentralização do tratamento de esgoto nas cidades. Quando uma empresa quer ter um sistema como esse, vocês ajudam a dimensionar, escolher o melhor processo, se tem que colocar um lodo ativado depois ou antes, enfim, vocês entram no mérito do processo completo. Exatamente. A gente não tem uma solução padronizada para tudo. Sim. Pelo contrário, nós gostamos de fazer o projeto a 4 mãos, né, ouvindo muito o cliente, sabendo e perguntando para ele quais são as necessidades reais do cliente. E aí a gente traz a solução adequada, porque muitas vezes a gente estava falando aqui de greenfield, né, de novas Sim. plantas, mas nós temos várias referências também de retrofit, tá. Né, onde nós tínhamos, isso foi também uma planta que nós fizemos lá no Grupo Águas do Brasil, ETE Itaipu. Era um ASB seguido de um lodo ativado, tá. Né, e nós transformamos esse WASB em reator anaeróbio com biobob, tá. Híbrido, e o lodo ativado em um reator MBBR com biobob. E com isso nós conseguimos dobrar a capacidade de tratamento da planta, sem criar nenhuma estrutura a mais de civil no sistema de tratamento. Então, dobrar a vazão com a mesma área, com o mesmo volume de tanque. Exatamente. E você faz recirculação de lodo quando você usa o biobob? Tem 2 possibilidades, né? Tá. Quando a gente usa ele num retrofit, desse caso, né? Sim, a gente transformou ele e utilizamos sim, porque tem toda uma estrutura de retorno de lodo já. Então, ele transforma ele como um IFAS, né? Isso. Mas num BRC, por exemplo, né? Ele é exclusivamente biomassa fixa. Então, você não retorna lodo. A biomassa que nós precisamos para o sistema, ela fica permanentemente aderida ao biobob. E uma pergunta que todo mundo faz, mas num comata, né, não tem que trocar o biobob? Eu falo, não. Né? Tem um autocontrole biológico, né, dentro do próprio biobob, onde não há fechamento de poro, né, e há um crescimento sinérgico de um pool de bactérias desde anaeróbias até aeróbias, né, dentro desse biofilme, desse grande biofilme que é o próprio biobob. Né? Então, nesse caso específico, por exemplo, do BRC, a gente não retorna lodo, né? Isso é uma das grandes também vantagens do sistema, que a geração de lodo é muito baixa, né? Perto de um sistema convencional. Isso é importante. E com relação à remoção de nutrientes, se eu tiver que remover nitrogênio, fósforo, você consegue com esse sistema? Também, a mesma coisa. Essa planta, por exemplo, que a gente falou da ETE Itaipu, é uma planta de nível terciário. Né? Nós removemos, ela foi dimensionada para remover, além da matéria orgânica, da DBO, nitrogênio amoniacal abaixo de 5 mg por litro e nitrogênio total. Então orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato abaixo de 10 mg por litro. Então nós conseguimos fazer combinações de processos anaeróbio, anóxico e aeróbio, utilizando o biobob para a remoção também do nitrogênio, dependendo, se for necessário para o processo. Entendi. Vocês estão habilitados para trabalhar no Brasil todo? Como é que é a sua assistência técnica pelo Brasil? Se eu montar uma planta muito longe, como é que vocês fazem essa assistência? Nós temos plantas em vários lugares, né, em vários estados, então a gente está apto a isso, a gente tem uma equipe interna muito bem capacitada, treinada para fazer esse apoio. Né? Um dos nossos diferenciais é justamente o pós-venda. Então, assim, nós damos muita assessoria técnica para os nossos clientes, né? Quando eles precisam, a gente está sempre junto, né? Discutindo possibilidades, inclusive orientando na operação, né? Então, os principais clientes nossos são concessionárias, né? Que o negócio é a operação e a gente está sempre perto,
né, para estar dando uma orientação técnica, né, para alguma melhoria na qualidade e principalmente voltada a essa questão do OPEX, né, que é muito importante para eles hoje, né? Olha, se você fizer isso aqui, você vai conseguir reduzir essa energia da aeração, então, ou uma dosagem química e tudo mais. Então a gente está sempre perto e também estamos distribuídos aí em todo o território nacional. Legal. Olha, pessoal, vale a pena conhecer a companhia, vocês cliquem aí no banner da Bioproj. É uma empresa brasileira, eu fico muito orgulhoso de ver empresas brasileiras se desenvolvendo, criando coisas, né? Gente trabalhando com bastante referências já. Olha, muito obrigado por ter vindo e parabéns pelo seu trabalho, Moacir. Obrigado, Pacheco. A gente que agradece a oportunidade.